Olá, eu sou a Cléo e eu venho aqui para te dizer que nunca desista dos seus sonhos. Quando você quiser uma coisa que te parece impossível, peça para o universo, diga para a natureza como isso vai ser relevante para outras pessoas e aguarde o momento certo que tudo pode acontecer. Hoje estamos inaugurando o programa Linkando Negócios, que é um sonho meu e graças a muita ajuda de diversas pessoas e uma caminhada persistente, chegou a esse ponto. Então estou muito feliz de vir apresentar para vocês o novo programa Linkando Negócios. Linkando negócios na decoração, linkando negócios nas terapias integrativas. O que é a intenção desse programa? É levar para você um conteúdo relevante, muita informação, coisas que talvez você já conheça, mas tenha deixado de lado, coisas que você talvez nunca imaginou que seria possível de existir. Eu digo para você, nós temos muitas possibilidades. E tudo pode acontecer na sua vida se você acreditar. Antes de mais nada, eu queria agradecer do fundo do meu coração a Marilda Santos, que Deus a tenha, né? Ela faleceu recentemente, mas foi uma pessoa muito importante no meu processo. Um dia ela me chamou para fazer uma entrevista e aí ela falou assim, olha, você leva jeito com as câmeras, vem fazer um programa comigo. Eu falei, como? Mas como é isso? E de repente estava eu já com um quadro dentro do programa dela. Então ela foi uma pessoa muito generosa. Eu sou imensamente grata a Marilda Santos, uma pessoa que foi muito especial na minha vida. Então hoje nós estamos aqui com a oportunidade de ampliar todo esse conhecimento. Então, além de linkar negócios na decoração, nós também vamos linkar negócios nas terapias integrativas, porque a sua casa vai ficar confortável, mas você vai ganhar um conhecimento muito importante. A gente quer sua casa mais bonita, mas você mais feliz. Então, eu quero apresentar, gente, os meus parceiros desta empreitada, Eunice Porto. É um prazer estar aqui, gratidão pelo convite. Eu espero realmente que o que eu traga como informação faça a diferença na vida de pessoas. Gratidão pelo convite. E também o Roberto Castro. Olá, Cléo. Olá, Eunice. Olá, público. Realmente é uma grande oportunidade nós estarmos conversando sobre isso, né? As terapias integrativas, práticas integrativas, porque na verdade nós temos um grande conhecimento de mundo, né? As pessoas ouviram muito seus pais, seus avós falarem, olha, toma um chazinho disso que faz bem, faz tal coisa que faz bem. E hoje em dia nós temos isso de forma científica, mostrando e podendo comprovar para as pessoas que aquilo que existe na natureza faz muita diferença. E acredite, a sua casa tem mais influência na sua saúde do que você pensa. Então, colocar as coisas de uma forma organizada dentro de uma casa, de uma boa distribuição, pode fazer muita diferença. Faz diferença para o sono, né? E como? Como? Eu estava aqui, tinha até chegado e falei, nossa, ainda bem que eu não esqueci meu óculos, né? Porque eu estou de plantão hoje no SAMU. E quando chega a noite, nosso corpo começa a se preparar para o sono. Então, para isso, como eu vou estar de plantão e eu vou estar usando um tablet, o que eu faço? Eu uso óculos de lente amarela para ajudar na produção de melatonina. E isso vai interferir. Então, às vezes, uma cortina blackout pode ajudar bastante em situações como essa, porque vão ajudar a induzir de forma mais fácil o sono. E aí o sistema circadiano vai ser perfeito e vai ajudar você a ter uma vida mais longeva, né? A Cléo está ficando especialista, porque é muito engraçado, né? O chamado ciclo circadiano é uma coisa conhecida na medicina tradicional chinesa há 3.000 anos. Faz 3.000 anos que eles falavam disso. Eu costumo dizer uma coisa, só 2 animais conversam na natureza, o homem e o papagaio. O resto... Pensando, né, o que vocês estão trazendo, o quanto você é sua casa, né? Porque quando as coisas não estão bem, e aí o Roberto fala, quanto mais
coisas nós temos em casa, e aí os acumuladores que não nos ouçam nesse momento, mas até isso, essa coisa de estar acumulando e fazendo, enchendo a casa, isso tem a ver com um vazio de alma, e quando a pessoa consegue ter uma noção do que falta a ela não precisa preencher aquilo de coisas, seja de móveis, seja de roupa, seja do que quer que ela busque preencher isso, né? E o quanto isso adoece a casa, que é uma extensão de você, que é uma extensão dos seus braços, porque tudo que está fora corresponde ao que está dentro. Gente, olha o que nós vamos ter nesse programa. É maravilhoso. Esses dois aqui, eu sou super grata aos dois, porque eu fui curada de um câncer de pâncreas, fiz uma cirurgia em 2020 e tanto um quanto o outro foram essenciais no meu processo de cura. Ó, vou contar só uma coisa para vocês. Eu fui no médico, ele falou assim, era um cirurgião oncologista, ele falou assim, olha, nós vamos tirar um pedaço do seu estômago, um pedaço do seu intestino, vamos tirar o seu duodeno fora, um pedaço do pâncreas, vamos arrancar o baço fora, porque vai cortar o pâncreas, então o baço cai fora. E a cirurgia é basicamente isso daí, 5 órgãos que a gente corta. Aí eu falei, doutor, mas dá para viver sem tudo isso? Ele falou, até que dá. Gente, caíram 2 lágrimas, eu saí daquela sala e eu falei, esse doutor deve estar enganado. E eu saí daquela sala e fui trabalhar. Isso não é normal. Sabe por que isso aconteceu? Por causa dessa moça aqui. Na época a gente fazia um trabalho muito próximo e toda vez que eu ia no médico, ela fazia uma visualização. E aí, naquela terapia de 2 minutos antes de eu sair, ela falava assim, você vai no médico e independente do que acontecer lá, você vai sair calma. Foi transformador na minha vida. Eu passei um processo muito, assim, determinada, resignada, decidida pela vida, né, Roberto? Exatamente. E o Roberto ajudou a limpar o meu organismo, que estava muito contaminado. Então, olha, gente, eu tenho muita gratidão a esses dois. E eu queria agora que eles falassem sobre as especialidades deles. Por favor, Eunice. Então, eu sou psicóloga de formação, já fazem 33 anos. Tenho o poder de trabalhar com a constelação já fazem 17 anos, está indo para 18 anos, entrando aí na 6ª turma de formação, e trabalhar com pessoas é o que me dá prazer. Só que quando eu me formei, eu cheguei à conclusão de que não dava para ser psicanalista. Que os psicanalistas me perdoem, mas quando a professora chegou e falou assim, quando o teu paciente entrar no espaço em que você está, você vira as costas e saia. Quando ele estiver numa calçada, mude de calçada. E eu falava, como eu vou fazer isso? Não tem condições. E aí a vida foi me trazendo caminhos para que eu começasse a perceber que existem pessoas e pessoas, existem linhas e outras linhas. Então eu fui para humanista, eu fui para transpessoal, eu fui por alguns caminhos e hoje eu trabalho com abordagem integral, que é esse olhar para o ser humano como um todo. E quando a pessoa vem com um diagnóstico, e aí a Cleo tem isso como uma vivência, eu olho a pessoa além do diagnóstico, porque o Roberto vai falar muito disso, o quanto as emoções adoecem o nosso corpo. E se eu olho para ela como uma pessoa que já tem um diagnóstico de morte, de pâncreas e de todos os órgãos comprometidos, eu vou olhar para ela e eu vou dizer, coitada, só Jesus na causa. Mas se eu olhar para ela e para além dela, para os motivos pelos quais ela traz isso como uma marca no corpo, e se a gente olhar para isso como um todo, eu olho para um ser com vida. E é esse lugar que eu costumo olhar as pessoas. Eu costumo ver as pessoas além do diagnóstico, além do que ela traz como rótulo. Porque todo rótulo faz com que você siga o mesmo script. Se o rótulo é esse, transtorno de déficit de atenção, depressão, enfim. Se esse é o rótulo, eu vou seguir o script. Câncer, ele tem um rótulo que as pessoas assumem que é quase morte, coitada. Com tudo isso que vai tirar, doutor, dá para sobreviver? Quase que o doutor falou, dá mais ou menos, vamos ver. E se ela
quando ele faz isso, ele olha para ela a partir da má visão, da má intenção. Limitado, né? Extremamente limitado, mas dentro do que ele faz é o que é possível. Sim. Quando você olha para uma pessoa a partir da boa intenção, você vê além da doença. E quando você vê além da doença, você diz a ela, você tem chances de escolher se você vai embora ou se você fica e começa uma nova vida. E aí foi um prazer, né? Porque você podia ter dito, Eunice está falando besteira e eu vou fingir que eu não estou ouvindo e eu vou tomar os remédios que o médico pediu do jeito que ele fez e eu vou rezar, começar a comprar tudo para ir embora. Então é um prazer vê-la viva, com tantos projetos novos, com tantas coisas boas vibrando aí na tua frequência, né? Mas isso é uma escolha. Sim. Mudar é uma escolha. É uma escolha. Viver é uma escolha, Viver né? é uma Viver escolha. é uma escolha, mas só que eu não tinha nenhum médico que me receitasse nada. Porque tinha começado a pandemia, gente. Olha, eu tava assim com câncer de pâncreas, mata em 60 dias. Quando você sente alguma coisa, você tem 60 dias para morrer, entendeu? Eu dei muita sorte porque eu fui diagnosticado logo no princípio, apesar que tinha 1/3 do pâncreas já comprometido. Foi graças à doutora Elisângela Parron. Um beijo, doutora Elisângela Parron, pessoa maravilhosa. Ela é dentista e olhando para o meu rosto, eu ia fazer botox. Ela olhando para o meu rosto falou, olha, tem cálcio saindo do seu rosto, indo para algum lugar que não devia, pediu os exames e aí a gente identificou esse diagnóstico. Na época que começou a pandemia, e aí não tinha nenhum médico para me atender. Eu só consegui passar por esse clínico oncologista porque não tinha nenhum cirurgião oncologista que me atendesse. E aí eu falei, e agora? O que eu vou fazer? E aí a Eunice falou, vai no Roberto. Aí eu fui no Roberto. Foi uma alegria poder receber, lógico, preocupante, né? Porque nós sabemos o impacto que tem um câncer oncológico, né? Eu sou enfermeiro, a minha formação ela se deu ao longo desses 28 anos que eu tenho, sou professor universitário, dou aula nas faculdades de medicina, de enfermagem e nutrição. E ao longo dessa minha carreira, eu trabalhei muitos anos fazendo gestão de pacientes terminais. Quando esse termo, que é o cuidado paliativo, foi implantado no Brasil, em 98, eu fazia parte de um grupo e eu gerenciava 900 casos de pacientes que fatalmente iriam morrer. Pacientes oncológicos e não oncológicos, né? Pacientes de câncer e não câncer. E então nós estudávamos ali qual que era a situação desse paciente, a média de vida, e tinha uma proposta de fazer um trabalho com um foco americano. E esse foco americano era espiritualidade, o que não quer dizer religião. Então, nesse momento, nós começamos a olhar, aquele grupo começou a olhar para a saúde de uma outra forma. Quer dizer, esse paciente tem um câncer, esse câncer é terminal, significa a medicina não pode fazer mais nada por ele, mas tudo o que ocorre que não for este câncer tem tratamento. Só que nós tivemos primeiro como profissionais que nos reinventar, aprender aquele processo americano, né, que hoje eu sei é baseado no Instituto Americano de Medicina Funcional, que é por onde eu baseio a minha formação e meus tratamentos, né, e nós tínhamos que olhar de uma outra forma, né, chegar para essas famílias, entender, conversar com esses pacientes, e esse meu trabalho começou lá com essas instruções, começando a ver pessoas que tinham expectativa de morte em pouco tempo, e quando eles aderiam ao cuidado, como era prescrito por eles e que era prescrito pela literatura de cuidado mundial de enfermagem, esses pacientes renasciam. E aí eu falava, nossa, mas tem alguma coisa. E isso juntou com, lógico, com a formação, né? Eu tenho uma formação muito sólida. Atualmente, por exemplo, faço 17 cursos, né? 2 pela Universidade de Harvard. Eu acho que ele não dorme. Né? Não dorme, não come, não nada. Tem que trabalhar e estudar. E então, automaticamente com isso, deu para observar que o corpo ele tem uma capacidade de regeneração que, na verdade, quando eu ia conversando com os pacientes, né, eu sempre trabalhei em alguns hospitais, né, e são hospitais públicos e tem uma população
com um conhecimento popular muito forte, e eu ouvia muito nos corredores o paciente falar, vou tomar um chá disso, vou tomar um chá daquilo, e eu sempre fiz trabalho social também. E no ano 2000 fui fazer um trabalho social e eu não tinha meus colegas médicos para me ajudar, e aí caiu uma informação para mim, olha, faz acupuntura. E eu fui fazer um curso de acupuntura, comecei a me apaixonar pela medicina tradicional chinesa, comecei a olhar a coisa de uma outra forma e a abordagem mudou. E em 2003 a minha filha nasceu e a minha filha é especial. Então ela foi um planejamento, tudo certinho, porém ela nasceu com pé torto congênito e que foi mais ou menos diagnosticado como retardo mental moderado. O pé torto congênito foi muito fácil de detectar, porque era uma estrutura física, tal, era fácil de verificar, só que a questão mental levou mais alguns anos, né? Isso fez com que eu olhasse de uma outra forma, porque os exames todos que eram feitos nela e todos os exames que foram feitos, nada apontava alterações, mas ela tinha alterações funcionais. E eu comecei a juntar as peças, eu falei, existem mais coisas. Lógico, né? Tive meu pai que teve câncer, eu adotei o mesmo sistema, né, de tratamento que eu tinha, e eu ouvia falar que tinha mais coisas além do que nós estudávamos. Eu decidi ir atrás. É isso aí, gente. E olha, esse assunto, ele fica cada vez mais empolgante. Agora nós vamos chamar os comerciais e logo mais a gente volta com mais emoções para você. Você precisa de uma cortina para sua empresa, para sua casa? Chame a LKN Cortinas. Nós vamos até você, no horário que você puder nos receber, oferecer os melhores produtos que te tragam conforto térmico, conforto acústico, controle de privacidade e luminosidade. Você vai se surpreender com o que podemos fazer com você. Chame 98080-1448 que nós vamos levar todos os produtos até você para você escolher a melhor opção de cortina, persiana, papel de parede, toldos e tapetes. Chame 98080-1448. LKN Cortinas. Gente, estamos de volta aqui do nosso comercial e eu queria falar para vocês que nós estamos gravando na Transarte. Essa loja é muito bonita. Você gostou daqui, Roberto? Maravilhoso! Esse projeto todo aqui dá até vontade de ficar aqui. Eunice, o que você mais gostou daqui? Super, é acolhedor o espaço, os móveis são de muito bom gosto, super coloridos, eu adoro coisa colorida, já vi um laranja ali, me identifiquei um verde, enfim, é um espaço maravilhoso para todos os ambientes, muito legal. Vocês acompanhem aí os contatos da Transarte na nossa rede social, tá? Mandem informações, digam o que vocês acharam, o que vocês estão achando do nosso conteúdo, que nós estamos super abertos para atender você, tirar suas dúvidas, te encaminhar para uma solução de um problema que você tenha. Está aqui Eunice Porto, está aqui o Roberto Castro. Ele é especialista em ortomolecular, ela também psicóloga, psicoterapeuta. Eunice, você fez o curso com o Bert Hellinger, né? Fiz. A minha formação foi com o Bert Hellinger, com a Mimansa Farney, que era uma discípula dele, né? Então, fiz vários módulos com o Bert e assim, eu falo que você beber direto da fonte, hoje é impressionante porque nós temos milhares de pessoas que falam que são consteladores. E que bom
que nós temos muita gente boa, mas infelizmente nós temos muitas pessoas que não se trabalharam no mínimo. E eu lembro que o Bert, ele dizia lá atrás que quando você está constelando alguém, quando você coloca o teu conhecimento, você tem que ter respeito pelo sistema do outro. E gente, eu já ouvi tanta coisa que você olha e você fala, não é possível. Em que escola essa pessoa fez isso? Né? A ponto de chegar um cliente e falar, olha, você faz constelação? Faço. Que dia? Quarta-feira. Que horas? À noite. E quantas constelações? Normalmente 2 a 3. Não é possível. Que horas você vai terminar isso? Eu falei, às 10 horas. Não, começa às 7h30, acaba às 10 horas, mas como você faz isso? Porque eu fiz uma constelação e a pessoa falou, olha, em menos de 6 horas eu não termino. Eu falei, eu não sei o que você fez, mas não foi constelação, porque é algo muito sério, é lidar com o seu sistema familiar, com as suas raízes, é algo muito sério. Então eu vejo agora com tantas formações que são feitas relâmpagos, 5 dias, quase traga o seu marido em 5 dias e transforma-se em constelador. E é quase como se fosse um milagre. E não existe esse milagre, porque se eu não olho para o meu sistema, se eu não consigo dizer um profundo sim, a minha história, a família dos meus pais, a família da minha mãe e a tudo que aconteceu antes, eu continuo olhando para isso, para essa história, e é quase um cego guiando o outro. Então, durante todos esses anos, para mim, o que mais é marcante é essa capacidade de poder dizer sim ao meu sistema, a tudo que acontece, a tudo que se move, e a partir disso eu consigo dizer um profundo sim ao que o cliente trouxer dentro da história dele, dentro do sistema dele, com profundo respeito. E aí tem uma outra questão, né, Eunice? Porque assim, quando você faz uma constelação, você constela um assunto e você tem que dar um tempo para aquilo ter relevância na sua vida, no seu sistema familiar. Então, assim, não dá para constelar tudo de uma vez, não, né, Eunice? Não é água benta. E tem pessoas que falam, Eunice, eu quero constelar isso, a semana que vem eu quero constelar. Eu falo, gente, calma, não é água benta, eu não quero seu dinheiro. Eu quero que você fique bem, isso já é o suficiente. Porque isso também gera emaranhamento. Buscar o cliente porque você quer o dinheiro que vem dele, isso te mistura com o sistema do cliente. Mas quando você se coloca o seu conhecimento a serviço da evolução do cliente, respeitando esse sistema, esse dinheiro se transforma em bênção. Caso contrário, é só mais um. É quase como se fosse uma corda aqui embaixo do seu pé, que você dá um passo para frente e você fala, onde foi que eu gastei o dinheiro que eu não sei? Onde foi parar isso? E as pessoas estão se emaranhando muito por desconhecimento. E eu acho uma judiação a quantidade de profissionais que têm adoecido por emaranhamentos sistêmicos. Realmente, é um assunto muito sério, muito transformador. Faz toda a diferença na vida das pessoas. Eu super aconselho fazer, mas com certeza fazer com pessoas que tenham compromisso e que tenham experiência, né? Porque realmente é uma coisa que precisa ser feita com muita responsabilidade. Até o Roberto utiliza essa indicação, né, Roberto? Bastante, viu? Porque o que acontece muitas vezes é que o paciente chega, né? Ele chega e ele apresenta para mim uma série de situações onde ele começa com as condições de saúde. Então eu sempre deixo muito claro para ele, olha só, se você está doente, você vai procurar o seu médico, ele vai tratar a sua doença. Só que você não é uma doença, existe muito mais coisa nessa situação. Então nós trabalhamos, quando as pessoas já têm doença, nós melhoramos o nível de resposta do corpo, e quando ela ainda não adoeceu, nós vamos mostrando o que está acontecendo dentro do corpo dela através de um exame que eu uso, que é a microscopia de campo escuro. Eu olho através do sangue, as condições que se apresentam, e nós conseguimos ter uma ideia nos próximos 10 anos do que se aproxima. Como assim, Roberto? Assim. Assim. O nosso corpo, ele... Você pode economizar 10 anos de saúde, é isso? De remédio, de tudo isso? Na verdade, você pode até fazer muito mais, porque você precisa de uma decisão, né? É por isso que muitas vezes o paciente chega e ele começa a me contar a situação, e quando eu olho para ele eu falo, parou.
eu vou te mandar para a constelação. Por quê? Porque, de novo, eu também não quero o dinheiro dele. Eu quero a saúde dele, porque o que eu faço, ele vai ter que mudar. E se ele não quiser mudar, não adianta ele fazer. Então não adianta ele fazer comigo, porque não é por passar a vitamina, não é por passar o mineral, não é por fazer o circuito terapêutico de tirar toxina. É por melhorar uma pessoa e uma família inteira, às vezes até famílias, né? Como nós temos um caso recente que eu encaminhei para a Eunice e quando voltou eu tinha até esquecido e ela me falou que eu tinha mandado e ela achou a vida dela. E Como assim? porque era uma pessoa que começou a me contar a história e aí ela falou de 1, 2, 3 e falou de uma história de alcoolismo que vinha desde o tataravô, todo mundo que conhecia, até os filhos dela. E aí eu olhei e falei, não, olha, senhora, desculpa, eu não vou fazer a sua consulta, podia fazer, ia cobrar, mas não é isso, eu vou te encaminhar para a constelação. Depois da constelação, a senhora volta. E assim ela fez. E aí ela viu o que estava acontecendo, ela voltou. Quando ela voltou, tinha uns 20 dias que ela não colocava absolutamente nada de álcool na boca. Ai, que bênção! Aliás, só uma irmã dela não utilizava álcool e era excluída pela família, porque ela não bebia. Ela não era pertencente Não pertencia ao sistema. ao sistema. E ela parou de beber. A filha dela, que ela é muito preocupada com a filha, disse que olhou para ela e falou, mãe, tem alguma coisa acontecendo com a senhora, mas eu gostei. Eu acho que eu vou parar de beber. Normalmente é assim. O quanto isso vibra, né? E aí essa coisa de trocar, de você ter bons parceiros que você possa confiar e você possa dizer, olha, vai lá no Roberto, ou vai fazer isso, ou vai fazer aquilo, porque quando a pessoa, eu falo que um bolo não se faz com ingrediente só. Então você, com tudo que você estava passando, quando você trouxe o diagnóstico, eu falei, emocionalmente, a gente pode olhar dentro da psicoterapia, a gente pode olhar dentro da constelação, dentro da cosmologia, a gente pode olhar em várias vertentes o que está acontecendo e desatando esses nós. Mas existe uma questão física, fisiológica, e que precisaria de um cuidado além do diagnóstico de que está quase do outro lado. Isso aí, gente. Né? E olhar para isso faz toda a diferença. Com certeza. Então, o nosso programa, ele é especial para você. A gente quer te trazer conteúdo relevante para a sua saúde, para você ser mais feliz, para você ter uma casa mais bonita, falar de itens sustentáveis, de itens que diminuem o custo de uma construção, de coisas que deixam a sua decoração mais prática, mais bonita. E a gente vai falar sobre várias coisas para você ser mais feliz. E a gente vai linkando negócios, trazendo pessoas para você ter essa oportunidade de você ser mais feliz. Eu quero agradecer meus parceiros, muito obrigada Eunice, muito obrigada Roberto. É um prazer. É maravilhoso ter vocês aqui comigo, né? Além de ser pessoas que eu admiro muito, tem um conteúdo gigante, então eu sou muito grata a Deus, né? E sou grata a todos os meus parceiros, todas as pessoas que nos ajudaram a chegar até aqui e conto com você. Mande perguntas para a nossa rede social, mande o que você quer ver e a gente vai estar aqui pronto para trazer informações para você ter uma casa mais bonita e você ser mais feliz. Olá, você que nos assiste, nós estamos aqui na Maternidade Jesus José Maria, num momento de apelo. Nós estamos procurando comércios para nós deixarmos essa urna para você poder deixar sua nota fiscal. Eu sou Carlos Dias, da Associação Comercial de Guarulhos, não sei quantos empresários estão aqui nos vendo, nos ajude. A situação é muito complicada, é uma maternidade filantrópica, mais ou menos 500 partos por mês, né meninas? Então, é um pequeno gesto que vai fazer a diferença. Se amar o próximo fosse fácil, Deus não mandava, tá bom? A gente vai deixar o telefone aqui para vocês, para você nos auxiliar. Muito obrigado.